Graça e paz, povo lindo de Deus. Hoje eu vou falar sobre os Salmos 28, um salmos de súplica e ações de graças, do rei Davi, amém? Para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre o Senhor, né? Sobre o próprio Deus, amém? Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, fazendo parte da nossa família. Muito obrigado por estarem aqui, né? Que vocês possam se sentir à vontade. Sintam-se em casa, aqui no nosso canal da família, amém? A palavra de Deus vai dizer, em Salmos 28, A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz e ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, né? Segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Esse é um Salmo 28, tem 9 versículos, onde o rei Davi, né, ele ora a Deus, né? Ora, faz ações de graças e pede socorro para Deus, né? Como nós todos fazemos no nosso dia a dia. Nós possamos sempre pedir socorro para Deus. Porque só o Senhor nos ouve. Só o Senhor, na verdade, nós temos outras pessoas que nos ouvem também. Mas só o Senhor pode solucionar as situações da nossa vida. Seja situações na família, no trabalho, nos estudos, situações pessoais. Só o Senhor pode resolver. Por isso que não adianta a gente ficar falando para um, falando para outro, correndo para um, correndo para outro. Nós temos amigos aqui onde nós vivemos? Temos sim. Nós temos o nosso cônjuge, temos os nossos filhos, temos os nossos amigos, temos os nossos familiares, né? Nossos pais, nossas mães. Mas não é tudo que a gente deve correr para as pessoas, porque as pessoas elas vão ouvir, elas vão concordar com você ou não vão concordar, mas elas não vão poder te ajudar, não vão poder solucionar os problemas da sua vida. Só Deus pode. Então, é melhor a gente já correr para Deus, né? Em oração, em ações de graças, em súplicas, em clamores, em louvores, porque Deus sim vai ouvir e vai nos ajudar. O que for possível, Deus vai nos dar sabedoria para a gente solucionar, e o que for impossível, Deus vai, com a sua mão poderosa, resolver e nos abençoar com a sua graça maravilhosa. Amém? Então, vamos imitar a Davi, né? Como ele diz mesmo aqui, né? Ouves as minhas vozes súplices, né? Quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o seu santuário. Então, olha aqui um exemplo que a gente deve seguir. Nós devemos erguer as nossas mãos para o santuário de Deus, orando e clamando e pedindo socorro para o nosso Deus. Eu sei que, às vezes, nós passamos por algumas situações muito difíceis, mas principalmente nessas horas mais difíceis, mais cruciais, com mais adversidades, como eu sempre falo aqui também, às vezes tem alguma pessoa passando por alguma situação de enfermidade grave, então só Deus pode te ajudar, só Deus pode te socorrer. Nós sabemos que tem muitos irmãos que passam por situações assim,
né? Muitos homens, mulheres, crianças, não importa a idade. Todos os seres humanos, um ou outro, passa por alguma situação de enfermidade grave, situações graves. Tem enfermidades que às vezes o médico fala que não tem cura, mas para Deus nada é impossível. Às vezes a pessoa está passando por uma situação de doença, né? De câncer, está fazendo tratamento, já operou, está tomando os remédios, está se recuperando e Deus vai dar a vitória. Às vezes a pessoa fez o exame e detectou. Quando a pessoa crê e confia e Deus tem um propósito, a pessoa recebe a cura antes de fazer a operação. Ela já é curada, Deus já retira o tumor. Pessoas que têm problemas de coração são curadas. Deus cura pessoas que têm problema na coluna, problemas sanguíneos, problemas de pressão alta, problemas de diabetes. Deus pode curar tudo isso. A gente tem que orar, crer e confiar. Conforme a nossa fé, Deus age. Deus age conforme a nossa fé. E Deus tem um propósito para cada coisa. Às vezes, Deus permite que nós passemos por algumas situações para que a gente possa contar o nosso testemunho e fortalecer outras pessoas que estão fracas, que estão frágeis. Deus, ele tem os seus mistérios para fazer cada coisa. Deus, ele pode agir diretamente na nossa vida com algumas situações, ele pode permitir para algum propósito maior. Porque Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. A palavra dele mesmo diz isso. Deus nunca nos dá o fardo maior do que o que a gente pode carregar. E Deus, ele é um pai amoroso. Às vezes a gente fala assim, puxa, por que Deus permite que a gente sofre tanto? Deus tem propósitos para cada coisa. Eu já passei por muitas situações difíceis. Graças a Deus, nunca tive nenhuma enfermidade que eu precisasse de tratamento ou de coisas muito graves. Já tive algumas enfermidades que eu fui operada e graças a Deus ficou tudo bem. Não foi nada de fazer tratamento, nada. Mas já passei por outras situações físicas, situações morais, situações assim muito difíceis que algumas pessoas não conseguem. Não tem, como que fala? Muita gente não tem força para suportar. Já passei por muitas situações muito difíceis, muito complicadas, que algumas pessoas não têm força para passar e nem para suportar. E eu já passei várias vezes. Então, assim, cada pessoa tem o seu limite. E Deus conhece o limite de cada um de nós. Deus sabe até onde a gente aguenta ir. E por isso que eu falo que Deus é soberano, né? A palavra de Deus diz, né? Que Ele é soberano. Deus é soberano. E Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Então, a gente tem que crer e confiar. Por isso que eu falo, a gente que serve a Deus, a gente tem que ser o exemplo. Nós que servimos ao Senhor temos que ser exemplos para a gente dar testemunho para aquelas pessoas que ainda não creem em Deus. Que ainda não crê, que ainda não confia que Deus é Deus, que ainda não acredita que Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados, veio para nos dar a salvação eterna. Tem pessoas que não acreditam que o Espírito Santo está aqui agindo na nossa vida. Ele está aqui conosco para nos consolar, para nos direcionar, para fazermos a vontade de Deus. Então as pessoas não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós estamos aqui para dar testemunhos, vários testemunhos. A gente tem que viver uma vida reta, uma vida como Davi viveu. Davi pecou, mas Davi se arrependia, pedia perdão a Deus e ia fazer a vontade de Deus. Exatamente igual a gente peca. Pecamos porque nós temos uma carne, nós vivemos num mundo, né? Então, nós também pecamos, mas nós temos que nos arrepender e seguir adiante fazendo a vontade de Deus. Sempre, sempre, sempre. E ele diz mais aqui, olha que bem isso aqui, ó. Bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas vozes súplices, né? O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e o meu cântico o louvarei, com o meu cântico o louvarei. Então assim, o rei Davi sempre estava louvando ao Senhor, sempre glorificando o nome de Deus. Porque Deus sempre estava dando a vitória para ele, sempre estava ajudando ele com as situações difíceis que ele passava. Ele passou por muitas situações difíceis. Por exemplo, uma situação difícil que o rei Davi passou, que a gente
que eu posso estar lembrando aqui, é que quando ele pecou, quando ele chamou aquela mulher, né, a Batseba, mandou buscar a mulher de um soldado dele, para ele se deitar com ela, ela ficou grávida, né? Então, assim, Deus permitiu, Deus viu o pecado dele, aí o que Deus fez? Deus permitiu que ela engravidasse para que o pecado dele fosse revelado. Então, Deus não deixou ele, não escondeu o pecado dele. Deus revelou o pecado dele. Aí a mulher ficou grávida, aí ele teve que pedir para os soldados trazer o marido dela para que ele ficasse com a esposa, para que pensassem que o filho fosse dele. Só que ele dormiu na praça. Ele dormiu com os outros soldados, ele não dormiu com a esposa. E aí acabou ele tendo a infeliz ideia de mandar o marido dela para fronte, né, de batalha, para que ele fosse morto, né, na guerra. E aí ele acabou se casando com ela. Só que Deus, ele não apagou o pecado dele. Aí a criança nasceu e morreu, né? A criança nasceu e morreu em seguida. Deus não permitiu que ele tivesse aquele bebê. Aí depois, com o tempo, ele foi se redimindo do pecado, pediu perdão a Deus e tudo mais. Aí Deus permitiu que aí ele casou com a Batseba, aí ela teve Salomão. E aí Deus permitiu que o menino vivesse, tanto que ele foi um dos reis, né, mais poderosos, né, da história da Bíblia. O rei Salomão, mais sábio, né, e mais poderoso. Então, assim, Deus, ele tem um propósito para cada coisa. Deus, ele sabe de todas as coisas e o porquê de cada coisa. A gente tem que orar, confiar, depender de Deus, porque o melhor Deus fará em nossas vidas. Então, quando a gente pecar, a gente tem que se arrepender verdadeiramente daquele pecado e pedir perdão a Deus, porque Deus, ele vai nos ajudar, ele vai nos perdoar, ele vai nos fortalecer para a gente continuar caminhando firme no propósito dele, porque nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Vamos supor, você trabalha em alguma área, se você é professor ou professora, você está ali para fazer a vontade de Deus. Algum propósito Deus tem nessa sua profissão. Você tem que fazer algo para Deus dentro dessa profissão. Por exemplo, eu faço várias coisas. Numa das profissões que eu tenho, eu já estudei, fiz faculdade e tudo, mas não quis lecionar. Eu gosto de escrever e tenho uma livraria, certo? Então, eu amo livraria, eu amo livros, eu amo escrever. Então, Deus está me usando Deus me deu um dom e está me usando nessa área que Ele me deu. Então, eu escrevo livros referentes à palavra de Deus, né? Escrevo e-books, por enquanto, eu estou escrevendo só livros eletrônicos, né? Ainda não escrevi livro físico. E Deus está me usando na livraria também. Porque na minha livraria eu vendo bíblias, eu vendo livros com a palavra de Deus, eu vendo filmes evangélicos, eu vendo outros tipos de literaturas também, mas vendo coisas referentes à palavra de Deus. Então, Deus está me usando na minha profissão para fazer a vontade dEle. Certo? Então, assim, Deus sempre tem um propósito para nossas vidas. Amém? Então, que você possa confiar em Deus, que você possa depender de Deus, porque Deus tem sempre o melhor para você e para sua família. Então, nunca se canse de orar. Faça igual está lá em Tessalonicenses. Ore sem cessar. Faça a vontade de Deus. Tenha intimidade com Ele. Ore, peça, clame, louve, sabe? Se jogue nos braços do Senhor, né? Deite-se aos pés de Jesus. E aí você vai estar ouvindo a voz de Deus. Você vai estar ouvindo a direção que Ele tem para a sua vida. Amém? Creia e confie. E dependa somente de Deus. Porque só Ele tem o melhor para você e para sua família. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vou fazer uma pequena oração para a família, vamos? Sempre orar pela família porque é muito importante. Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, que o Senhor possa, Senhor Jesus, colocar as tuas mãos sobre essas famílias que estão aqui, ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração. Cuida de cada um dos teus filhos, cada homem, cada mulher. Cuida de cada criança, cada adolescente, cada jovem.
adultos, idosos. Cuida de cada um dos teus filhos, pois eles precisam e dependem de ti. A capacidade e a suficiência de cada um deles vem do Senhor Jesus. Que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre eles, Senhor Jesus, ali. Fazer o teu querer, a tua vontade na vida de cada um. Que o Senhor possa ouvir a necessidade de cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa ali colocar as tuas mãos, dando saúde para eles. Dando força, Senhor Jesus. Dando sabedoria. Que o Senhor possa, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa preparar o emprego. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa sarar as enfermidades. Aqueles que estão doentes, com doenças graves, que o Senhor possa colocar a tua mão ali, Jesus, fazendo um milagre sobrenatural na vida dessas pessoas. Aqueles que estão ali com problemas no casamento, que o Senhor possa colocar as tuas mãos e ajudar eles a solucionar essa situação no casamento. Aqueles que estão com problema com os filhos, que o Senhor possa ajudar, Jesus, a solucionar essas situações também com os filhos que estão distantes, os filhos que se afastaram, os filhos que estão se envolvendo com pessoas que não é para elas se envolverem, que o Senhor possa trazer de volta para o seio da família, dar sabedoria para as mães e para os pais, estarem sempre ali juntos com os filhos adolescentes, porque eles chegam numa certa idade que eles acham que eles são senhores de suas vidas, que eles sabem tudo, que eles podem fazer tudo, que eles são os donos de si. Mas eles não sabem de nada, eles estão apenas ali saindo das fraldas, eles não têm ali ainda discernimento para poder para fazer qualquer coisa de suas vidas, que os pais tenham sabedoria para conversar, para aconselhar, para poder ler a Bíblia junto com eles terem entendimento de que eles têm que obedecer aos pais. A palavra de Deus diz que quem honra pai e mãe tem longevidade, quem honra pai e mãe tem muitos e muitos anos de vida, porque é um mandamento de Deus com promessa, que os filhos adolescentes, que os filhos jovens tenham essa sabedoria, tenham esse entendimento, tenham esse conhecimento da parte de Deus, que quando eles honram os seus pais, quando eles ouvem os seus pais e obedecem os seus pais, eles terão uma vida prolongada sobre esta terra, eles serão prósperos e bem-sucedidos. Oh Deus, tu és um Deus de promessa, tu és um Deus de família, que o Senhor possa abençoar cada um dessas pessoas, cada um dos teus filhos, abençoa e entrega ali para eles a necessidade deles, cada necessidade suprida, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece a dor de cada um, o Senhor conhece ali o que cada um precisa para ser feliz, porque às vezes um é feliz com um casebre, o outro é feliz com um apartamento, o outro é feliz com uma fazenda, o outro é feliz com um sítio, o outro é feliz com uma mansão, o outro é feliz com um quarto de cozinha, o outro é feliz com a kitnet. O Senhor é quem sabe, porque cada um é feliz casado, o outro é feliz solteiro, um é feliz com uma bicicleta, o outro é feliz com um carro, um é feliz com um emprego numa empresa grande, o outro é feliz com uma loja, o outro é feliz como vendedor, o outro é feliz como professor. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece o coração de cada um, só o Senhor sabe o que teus filhos precisam, o que teus filhos necessitam. Um é feliz tendo filhos, o outro é feliz sem filhos. Um é feliz cuidando de um zoológico, cuidando de um canil. O outro é feliz cuidando de plantações, cuidando ali, Senhor Jesus, de uma fazenda que tem ali alimentos. Cada um é feliz de um jeito. O Senhor é que sabe o que traz felicidade para o coração dos teus filhos. Um é feliz te servindo na tua casa, como pastor, como pastora, como membros ali. Cada um é feliz de um jeito, cada um é feliz com algo, e só o Senhor sabe o que traz felicidade para cada filho. Tem filho que é feliz porque tem os seus pais ali junto. Aqueles que os pais se foram, ou por algum motivo não tem pais, o Senhor vai trazer alguém para agregar, para estar junto, para estar ali, para aquele filho ter o pai, ter a mãe, ter alguém ali junto com ele, os tios, os avós, pais adotivos. Oh Deus, prepara para os teus filhos, prepara, porque uma criança, um adolescente sente falta dos pais, que o Senhor possa preparar para cada um. Oh Deus, ali o conforto familiar, fortalece as famílias deste país, fortalece as famílias dos estados, fortalece as famílias nas cidades, ali nos bairros, fortalece as famílias, Deus. As famílias precisam estar fortalecidas, as famílias precisam estar unidas.
Não permita que o inimigo lance mão das famílias, meu Deus. Coloque as tuas mãos e fortaleça as famílias, fortaleça os pais, fortaleça os filhos, fortaleça o núcleo familiar, Jesus. Oh Deus, nós cremos porque a tua palavra diz em Isaías que as famílias serão benditas sobre esta terra. E eu creio, Senhor Jesus, que as tuas famílias serão famílias benditas sobre esta terra. Todos conhecerão o teu nome por conta das famílias que o Senhor levantou, que o Senhor fortaleceu. Em nome de Jesus eu creio e declaro a tua família abençoada, a tua família fortalecida, a tua família unida, a tua família servindo ao Senhor, a tua família ali tendo ali amor, tendo ali harmonia dentro de casa, tendo alegria, tendo paz, tendo todas as bênçãos do Senhor nas suas vidas. Receba em nome de Jesus as bênçãos do Senhor para você e para a tua família. Que teus filhos sejam abençoados, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor da tua vida e da vida dos teus filhos para protegê-los, guardá-los e livrá-los de todo mal. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.